Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem sido assombrada pela ideia de forças sombrias, seres que espreitam nas fronteiras do desconhecido. De lendas folclóricas que sussurram em noites de lua cheia a doutrinas religiosas que moldaram civilizações inteiras, a presença de demônios é uma constante, tecendo-se no tecido de nossas culturas e crenças. Mas o que a Bíblia, o livro sagrado mais influente do Ocidente, realmente nos revela sobre essas entidades misteriosas? Prepare-se, pois o universo que as Escrituras desvendam é muito mais complexo, profundo e surpreendente do que as imagens populares de chifres e tridentes nos fazem crer, repleto de mistérios antigos e advertências atemporais. É crucial fazermos uma distinção logo de início. Enquanto a cultura popular e a mídia frequentemente retratam demônios com características grotescas e facilmente identificáveis, a descrição bíblica é, em sua maioria, mais sutil e multifacetada. Não se trata apenas de seres com uma aparência física assustadora, mas sim de espíritos, de poderes e de influências que operam de formas que podem ser imperceptíveis, mas profundamente impactantes. A Bíblia nos convida a ir além do visual e a compreender a verdadeira natureza da batalha espiritual. Nesta jornada, vamos explorar quem são esses demônios de acordo com as Escrituras Sagradas. Investigaremos suas funções, os papéis que desempenham no drama cósmico da fé e, crucialmente, qual o destino final prometido para eles, conforme as profecias bíblicas mais antigas. Prepare-se para uma profunda investigação através dos textos que há milênios guiam bilhões de pessoas. A origem bíblica dos demônios nos leva a um evento cataclísmico nos reinos celestiais: a queda dos anjos. A narrativa central é a de Lúcifer, ou Satanás, um ser angelical de extraordinária beleza e sabedoria que, por orgulho e ambição desmedida, se rebelou contra o próprio Criador. Textos como Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, embora originalmente se refiram a reis terrenos, são frequentemente interpretados como tendo uma camada profética que alude à queda desse ser celestial, outrora glorioso. Ele desejava ser igual a Deus, desafiando a ordem divina. A Bíblia nos sugere que Lúcifer não caiu sozinho. O livro do Apocalipse, em seu capítulo 12, versículo 4, menciona que uma terça parte dos anjos foi arrastada consigo nessa rebelião. Esses anjos, que se uniram à causa de Satanás, perderam sua posição de adoradores e servos divinos, transformando-se em seus mensageiros malignos, seus demônios. Eles são os adversários, os inimigos da luz e da verdade. A natureza e as características desses demônios são reveladas ao longo das Escrituras. Eles são seres espirituais, o que significa que não possuem corpos físicos, embora possam se manifestar ou habitar em corpos. São inteligentes, capazes de planejar, enganar e raciocinar. Possuem vontade própria, agindo por decisão e não por mero instinto. São capazes de comunicar e influenciar, operando tanto no invisível quanto no palpável. Embora poderosos, é vital entender que não são oniscientes, ou seja, não sabem de tudo, nem onipotentes, ou seja, não podem fazer tudo. Seu poder, embora considerável sobre o mundo material e a mente humana, é sempre limitado pela soberania divina. A Bíblia emprega diversos termos para descrever demônios ou forças malignas. No grego, encontramos daimonion, que se refere a um espírito maligno ou divindade menor. No hebraico, termos como shedim são usados para ídolos ou divindades pagãs, que para o povo de Israel representavam entidades demoníacas. Satanás e diabolos são os termos mais conhecidos para o adversário principal. A tradução dessas palavras, por vezes, generaliza conceitos que, no original, podiam ter nuances distintas, mas o cerne da questão permanece. Trata-se de forças opostas a Deus. O adversário principal,
o líder inconteste de toda a hoste demoníaca é Satanás, também conhecido como Diabo. Sua origem, como já mencionamos, é a de um anjo de luz que caiu de sua posição elevada por um orgulho insuportável e pelo desejo de usurpar o trono de Deus. Suas principais designações bíblicas pintam um retrato claro de sua natureza e intenções. Ele é o acusador, sempre pronto a apontar falhas e a culpar. É o tentador, buscando desviar a humanidade do caminho da retidão. É o enganador, o pai da mentira, que distorce a verdade para semear a discórdia. E é o príncipe deste mundo, exercendo influência sobre os sistemas e valores que se opõem a Deus. Sua primeira aparição notável na história humana, e talvez a mais infame, é a da serpente no Jardim do Éden, conforme registrado em Gênesis capítulo 3. Ali, o diabo, sob a forma de uma serpente, manifesta sua influência maligna ao seduzir Eva, questionando a palavra de Deus e prometendo conhecimento e divindade. Sua estratégia de engano e tentação trouxe as consequências catastróficas do pecado para toda a humanidade, marcando o início da separação entre Deus e o homem. Outro momento revelador da atuação de Satanás é no livro de Jó. Ali, vemos uma interação surpreendente entre Deus e Satanás, onde o diabo atua como o acusador, desafiando a integridade e a fidelidade de Jó. Este episódio é crucial, pois demonstra que mesmo o adversário opera sob a permissão e o controle divinos. Ele não age de forma totalmente autônoma ou descontrolada, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus. A Bíblia descreve a atuação dos demônios na vida humana de diversas maneiras. Eles operam através da tentação, sussurrando dúvidas e desejos pecaminosos. Atuam no engano, distorcendo a verdade e levando as pessoas a falsas crenças. Manifestam-se na oposição ao plano de Deus, buscando frustrar seus propósitos. Em casos mais extremos, a Bíblia relata a possessão demoníaca, especialmente nos evangelhos, onde demônios controlam o corpo e a mente de indivíduos, causando doenças, mudez, cegueira e aflições diversas. A visão do Novo Testamento, em particular, foca na intensificação da atividade demoníaca durante o ministério de Jesus Cristo. Não é uma coincidência. A chegada do reino de Deus, encarnado em Jesus, provocou uma reação feroz das forças das trevas. As manifestações demoníacas tornaram-se mais evidentes, quase como um último esforço desesperado para resistir à luz que havia chegado ao mundo. Jesus, com sua autoridade incomparável, confrontou e expulsou esses demônios, demonstrando o poder de Deus sobre o reino das trevas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Agora que estabelecemos a origem e a natureza geral dessas entidades, é hora de mergulharmos em suas manifestações mais específicas. A Bíblia, embora não nos apresente um ranking formal ou uma tabela hierárquica detalhada dos demônios, permite-nos inferir uma distinção e até mesmo uma espécie de hierarquia, baseada na proeminência, no poder e nos tipos de atuação que eles demonstram nas Escrituras. É uma classificação interpretativa, claro, mas que nos ajuda a organizar a complexidade desses seres espirituais malignos. No topo dessa lista interpretativa, como não poderia deixar de ser, está ele, Satanás, o diabo. Ele é o grande adversário, o líder inconteste de toda a hoste demoníaca. Sua função primordial é clara: frustrar os planos divinos, desviar a humanidade da fé verdadeira e estabelecer seu próprio reino de escuridão. Ele é o tentador mestre, aquele que sussurra dúvidas e promete falsas glórias. É o pai da mentira, distorcendo a realidade para enganar. Suas ações notáveis são muitas e perversas. No Jardim do Éden, registrado em Gênesis capítulo 3, ele tentou Eva, introduzindo o pecado no mundo e rompendo a comunhão perfeita do homem com Deus. No livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, ele desafiou a fé e a integridade de um homem justo, causando-lhe um sofrimento indizível.
embora sempre sob a permissão soberana do Criador. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 4, e Lucas, capítulo 4, ele audaciosamente tentou Jesus no deserto, oferecendo poder e glória mundanos em troca de adoração. E ainda mais sombrio, no evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, ele entrou em Judas Iscariotes, levando-o a trair o Messias. Ele é o acusador constante dos fiéis diante de Deus, como vemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, e anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar, conforme primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sua presença e influência são sentidas em toda a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento até as profecias do Apocalipse, mostrando sua onipresença como uma força maligna. Em segundo lugar, temos uma manifestação coletiva de demônios, tão impactante que se tornou um nome próprio em um relato bíblico: legião. A função de legião demonstra o poder avassalador que os demônios podem exercer quando operam em grande número. Seu objetivo é a destruição total e a miséria do possesso. A ação mais notável, e talvez a mais vívida, é a possessão do gadareno ou geraseno, como narrado nos evangelhos de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Ali, um homem vivia atormentado entre os sepulcros, possuía força sobrenatural e não podia ser contido. Quando Jesus perguntou o nome do demônio, a resposta foi: legião, porque somos muitos. O episódio se agrava quando os demônios imploram a Jesus para serem enviados a uma manada de porcos, que, possuída, se precipitou em um despenhadeiro e se afogou, revelando a natureza destrutiva e caótica dessas entidades. Embora Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34, mencione 2 possessos de Gadara, a narrativa de legião em Marcos e Lucas é singularmente poderosa. Descendo um pouco mais na escala, temos os espíritos imundos ou demônios genéricos. Esta categoria engloba a vasta maioria das menções a demônios no Novo Testamento, aqueles que não são nomeados individualmente, mas atuam como agentes da aflição. Sua função é afligir os seres humanos e impedir a obra de Deus, manifestando-se de diversas formas perturbadoras. Eles são descritos causando doenças, como no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 33, onde um homem mudo começa a falar após a expulsão de um demônio. Em Mateus, capítulo 12, versículo 22, um endemoniado cego e mudo foi curado por Jesus. No livro de Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18, Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem em Filipos, que era explorada por seus mestres. E no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 29, Jesus expulsa um espírito mudo e surdo, que causava convulsões em um menino. Esses demônios genéricos são frequentemente encontrados nos evangelhos e no livro de Atos, onde Jesus e seus discípulos realizam numerosos exorcismos, demonstrando a autoridade do reino de Deus sobre o reino das trevas. Em quarto lugar, mas não menos perigosos, estão os demônios da idolatria, os grandes enganadores espirituais. Sua função é desviar as pessoas da adoração ao Deus verdadeiro, induzindo-as à adoração de falsos deuses e ídolos. O apóstolo Paulo faz uma conexão direta entre os sacrifícios pagãos e a atividade demoníaca. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, ele adverte que os sacrifícios oferecidos aos ídolos são, na verdade, feitos a demônios, e não a Deus, alertando que participar deles é ter comunhão com essas entidades malignas. Além disso, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo prevê que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
As aparições desses demônios são mais conceituais, mencionadas em contextos de advertência contra a idolatria e falsas doutrinas nas epístolas paulinas e no Antigo Testamento, onde a adoração de deuses estrangeiros, ou Shedim, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, e Salmos, capítulo 106, versículo 37, representava uma afronta direta à soberania de Deus. Finalmente, em nossa quinta posição, temos Belzebu, o príncipe dos demônios. Ele é apresentado como um líder entre as hostes demoníacas, um príncipe ou chefe reconhecido. A função de Belzebu é demonstrar essa hierarquia dentro do mundo espiritual maligno. As ações notáveis ligadas a ele vêm das acusações contra Jesus registradas nos evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículo 24, Marcos, capítulo 3, versículo 22, e Lucas, capítulo 11, versículo 15. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, sugerindo que ele estava aliado ao príncipe das trevas. Jesus, em resposta, argumentou sobre a ilógica de Satanás expulsar seus próprios demônios, questionando: se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Belzebu aparece exclusivamente nos evangelhos sinópticos, em contextos onde a autoridade de Jesus sobre os demônios é confrontada e afirmada. A origem de seu nome pode estar ligada ao deus pagão Baal-Zebul, de Ecrom, mencionado no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 2, que significa Senhor das Moscas, um epíteto depreciativo. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de como a Bíblia descreve a atuação dessas forças. Além dos demônios que já detalhamos, a Bíblia sugere a existência de outras categorias e entidades malignas, revelando uma tapeçaria complexa de influências espirituais. Uma das passagens mais intrigantes é a menção aos filhos de Deus e às filhas dos homens em Gênesis capítulo 6. Embora seja uma interpretação controversa, muitos estudiosos veem nesses filhos de Deus anjos caídos que coabitaram com mulheres humanas, dando origem a gigantes, os Nefilins, seres que corromperam profundamente a terra antes do dilúvio. Essa narrativa, embora breve, aponta para uma dimensão ainda mais sombria da atuação angelical desviada, com implicações genéticas e morais que são difíceis de compreender plenamente. Aprofundando essa visão de hierarquias malignas, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, descreve nossa luta não contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas não são meramente categorias retóricas, mas indicam níveis de autoridade espiritual maligna que operam em esferas cósmicas e geopolíticas. Eles influenciam estruturas sociais, governos e ideologias, buscando semear discórdia e opor-se ao plano divino em uma escala global. São estrategistas invisíveis que manipulam os eventos humanos. Conectado a isso, temos a referência bíblica a anjos caídos que não conservaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e que estão guardados em cadeias eternas nas trevas, para o juízo do grande dia, conforme Judas, capítulo 1, versículo 6, e segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esses textos sugerem que parte dos anjos que se rebelaram com Satanás já foi julgada e aprisionada, esperando seu destino final. Resta a pergunta se essa categoria é distinta dos demônios ativos na Terra, ou se representa uma facção específica que cometeu um pecado tão grave que resultou em aprisionamento imediato. Outra dimensão fascinante de batalha espiritual geopolítica é revelada no livro de Daniel, capítulo 10. Ali, vemos um anjo celestial que foi detido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia e precisou da ajuda de Miguel,
um dos principais príncipes, para prosseguir. Mais tarde, ele menciona que lutaria também contra o príncipe da Grécia. Essas figuras são amplamente interpretadas como entidades demoníacas de alto escalão, responsáveis por influenciar nações e reinos terrestres, demonstrando que a batalha espiritual transcende o nível individual e se estende a poderes que moldam a história das civilizações. Mas qual será o fim de todas essas forças das trevas, de Satanás, seus demônios, principados e potestades? A Bíblia é clara e profética. A vitória decisiva já foi selada por Jesus Cristo, o protagonista divino. Sua morte e ressurreição não foram apenas um ato de redenção para a humanidade, mas também um ato cósmico que despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A vitória de Cristo não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade consumada que garante o fim dessas entidades malignas. O destino profetizado para Satanás e seus asseclas é terrível e irreversível. O livro do Apocalipse, nos capítulos 9 e 20, descreve o abismo como um lugar de aprisionamento temporário. Satanás será lançado ali por 1000 anos, impedido de enganar as nações, antes de ser solto por um breve tempo para sua última e fútil rebelião. No entanto, o destino final é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, detalha que Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados neste lago, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E é crucial entender que este mesmo destino é reservado para os demônios e para todos aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus e se alinham com as forças das trevas. A justiça divina se manifestará plenamente. Para os fiéis, há uma promessa surpreendente. A Igreja terá um papel no julgamento dos anjos. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Paulo pergunta: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Esta promessa enfatiza a vitória final dos santos e a autoridade que lhes será concedida, mesmo sobre as forças espirituais que hoje lhes são adversárias. Diante de toda essa revelação sobre a realidade demoníaca e seu destino, a Bíblia nos convida a uma profunda reflexão teológica e espiritual. A despeito do poder e da influência maligna, a soberania absoluta de Deus permanece inabalável. Os demônios operam apenas dentro dos limites que ele permite, jamais fora de seu controle supremo. Eles não são uma força oposta e igual a Deus, mas criaturas caídas que, eventualmente, serão completamente subjugadas. A Bíblia também enfatiza a importância da vigilância. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adverte: Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Isso implica uma responsabilidade pessoal e ativa na batalha espiritual, de nos mantermos firmes na fé e resistirmos às suas tentações. Mas não estamos desprotegidos. A proteção divina é uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Através do Espírito Santo, da Palavra de Deus e da armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, os fiéis estão equipados para enfrentar as investidas malignas. Como nos lembra a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não há necessidade de temor paralisante. O ministério de Jesus na terra, marcado por inúmeras expulsões de demônios, foi a prova tangível de que o reino de Deus havia chegado, instaurando um conflito direto com o reino das trevas. Cada exorcismo era uma demonstração da autoridade divina e uma antecipação da vitória final. Em síntese, nossa jornada pelos textos bíblicos nos revelou que a Bíblia apresenta uma visão complexa, séria e profundamente relevante sobre os demônios,
seu papel temporário e seu destino inevitável. Este conhecimento não é apenas para satisfazer a curiosidade, mas para fortalecer nossa fé e nossa compreensão do mundo espiritual. Compreender essa realidade tem um impacto direto em nossa vida cotidiana. Ela nos faz perceber que existe uma batalha espiritual e que, como fiéis, não estamos indefesos, mas equipados com recursos divinos para enfrentar as adversidades. Somos chamados a buscar discernimento, a nos aprofundar nas Escrituras e a fortalecer nossa fé. Convidamos você a continuar essa reflexão. Compartilhe nos comentários suas interpretações, perguntas e experiências. Sua participação enriquece nossa comunidade. E se este tema despertou seu interesse, deixe-nos saber quais outros mistérios bíblicos você gostaria que explorássemos em futuros vídeos. A jornada de descoberta no universo da Palavra de Deus é infinita e estamos juntos nela.